O tema da aula de hoje são os demonstrativos financeiros típicos, né? Então a gente está dividindo esse tema em duas aulas, nessa aula, né, a parte 1, e na próxima aula a parte 2. Demonstrativos financeiros típicos, né? Então eu quero que vocês parem para pensar nesse nome, demonstrativo. O que é demonstrativo? Algo que demonstra alguma coisa. Tá? Financeiros, ou seja, referente a valor monetários. Típicos, né? Então usuais, comuns. Né? Eu vou falar dos três principais, que é a demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial e o demonstrativo de fluxo de caixas, né? Tanto nessa aula quanto na próxima continuação. Então, demonstrativos financeiros são ferramentas que vão demonstrar para o pequeno empreendedor aspectos ligados à parte financeira, para que ele possa tomar decisões, ok? Então é bem tranquilo imaginar o que é isso. São relatórios, né, sínteses, relatórios sintéticos que vão fornecer informações rápidas para que o empreendedor ele tenha uma noção do que está acontecendo. E aí a gente vai colocar nesses três principais demonstrativos, por isso, demonstrativos financeiros típicos, ok? Lembrando que essas informações a gente está trazendo do livro do Long Neck, né, algumas coisas, que é a Administração de Pequenas Empresas. Sequência do processo contábil, acho que é um primeiro ponto aqui, né? Fatos econômicos financeiros. Então, por exemplo, eu gosto sempre de falar, né? Venda de mercadoria, prestação de serviço, venda de um produto acabado na indústria. Então, pensando assim, indústria, venda de um produto acabado. A indústria acabou de fabricar o produto e vai vender para o lojista. Então, nesse momento que ela faz essa venda para o lojista, ela vai receber alguma coisa. O fato de sair o produto acabado e o fato dela receber por aquele produto vai desencadear uma série de coisas, de informações contábeis naquela indústria. Comércio, venda de uma camiseta ou venda de um calçado por aquela loja de roupas. Vai sair a mercadoria, ou seja, vai movimentar estoque, vai emitir nota fiscal, vai receber o dinheiro, né, vai entrar no caixa. Tudo isso são fatos econômicos financeiros. Prestador de serviço. Então, por exemplo, tu é um engenheiro florestal, está prestando um serviço de assessoria para uma empresa e aí eles contrataram a tua empresa de consultoria. Tu vai fazer o serviço, né? Tu vai utilizar todos os recursos de pessoal, de maquinário, de materiais que tu tiver, e aí tu vai receber por aquilo. Talvez não tenha, nesse caso, né, de prestação de serviço, uma redução, um estoque, né, talvez tu não tenha uma mercadoria, mas provavelmente tu vai utilizar computadores, tu vai utilizar impressoras, né, tu vai ter todo a utilização daquele espaço da tua empresa de consultoria. Então, tu vai receber também. Então, tudo isso vai, mesmo que de forma rudimentar, vai movimentar esse processo contábil, né? São fatos que ocorrem. E aí, esses fatos, eles podem dar origem a essas demonstrações financeiras, que passam a usar esses dados, né? Então, tu recebeu R$2.000. Então, esse é um dado importante que vai fazer parte, né? E, por exemplo, tu recebeu 1.000 em dinheiro e 1.000 vai ser pago em 2 vezes, por exemplo, tá? E aí isso vai nos dar a tomada de decisão, né? Vai nos permitir ter essa tomar a decisão. Olha, se eu recebi 1.000, eu não tenho 2.000 para gastar, né? Porque eu só recebi 1.000. O 500 é daqui a um mês e os outros 500 daqui a um mês. Então eu posso contar em termos líquidos
apenas com R$1.000. Aí tu vai tomar a decisão, olha, eu não tenho 2.000 em caixa. Eu fiz o trabalho, vou receber 2.000, mas só recebi 1.000 em dinheiro agora. Os outros 1.000 é a prazo. Então é assim que funciona o processo contábil. Os demonstrativos financeiros consistem de certos elementos importantes de informação sobre as operações da empresa, os quais são reportados em forma de demonstração de resultado, balanço patrimonial e demonstrativos de fluxos de caixa. Tá? Então são os três que a gente vai falar. Nessa aula em particular, a gente vai falar sobre a demonstração de resultado, né? Ou DRE, demonstração de resultado do exercício. Os principais elementos de uma demonstração de resultado ou demonstrativo de lucros e perdas são mostrados na figura a seguir. Então, espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Mas ele é dividido em alguns extratos, e o primeiro é receita operacional bruta. Tá? Para quem não está familiarizado com o termo, né, receita pode ser entendido como a receita de médico, isso é um nome para receita, né? Ou receita pode ser entendida como entrada de dinheiro ou de outros recursos para a nossa empresa ou para nós. Então, por exemplo, se tu trabalha numa determinada empresa, a tua receita mensal o que é? O salário que tu recebe, mais alguns benefícios, hora extra, 13º, férias, participação em lucros, né, eventuais valores que tu recebe. Mas aquele valor fixo todo mês, por exemplo, é o teu salário. Eu faço alguns trabalhos de artesanato por fora, eu dou aula particular, né? Então isso também é receita, tá? Então receita são valores que tu vai receber. Pensando na empresa, a gente poderia imaginar venda de produtos, né? É uma indústria, venda de mercadorias, é um comércio, ou aquela prestação de serviço, por exemplo, da tua empresa de consultoria da área florestal. Então a gente faz essa divisão, né, de acordo com o tipo de ramo de negócios daquele empreendedor. Geralmente chamamos produto aquilo que é fabricado numa empresa, mercadorias aquilo que é vendido no comércio e a prestação de serviços do consultor ou de qualquer outra atividade exercida. Isso é chamado de receita operacional bruta. Receita, valores que recebemos, operacional, porque tem a ver com a operação, né? Então, a indústria, o que ela faz? Fabrica o produto. O comércio, o que ela faz? Vende mercadoria. O prestador de serviço, o que ela faz? Presta serviço, né? Então, por isso que é operacional. Tem a ver com a operação daquele empreendimento. Bruto, porque é o valor que tu recebeu, mas não quer dizer que é o valor final que tu vai ter, né? Porque a gente vai ter as deduções de receitas brutas. Por exemplo, devoluções de venda. Então, durante o mês a gente vendeu 100.000 em mercadorias, mas o cliente devolveu 10.000. Por quê? Porque é direito dele, de repente ele não gostou, ele desistiu da compra, ou foi a cor errada, o tipo errado que ele queria. Então pode acontecer devoluções, né? Devoluções, ou acontece muito, por exemplo, às vezes o cliente comprou 1.000 unidades e aí quem vende para ele fala, olha, tu pode usar, eu preciso só de 900 para essa obra, né? 900 unidades desse azulejo aqui, por exemplo. Aí o vendedor fala, não, pode compra um pouco a mais, 1.000, porque se sobrar a gente recebe de volta. Às vezes acontece esse tipo de acordo, o cliente compra um pouco a mais na condição de que o que sobrar ele pode devolver. Imagina uma festa que aquela pessoa na festa, né, vai comprar ali várias caixas de cerveja e de refrigerantes.
né? Aquilo pode ficar meio que consignado, olha, a gente vai comprar essa quantidade aqui, estou pagando, mas o que sobrar eu vou devolver e aí a gente faz um abatimento. Tá? Então acontece esses tipos de devolução de vendas, abatimentos, né? E também os impostos que são incidentes sobre essa venda. Então daquela receita bruta, tu vai fazer algumas devoluções, né, deduções, perdão, né, como as devoluções de venda, abatimentos e os impostos, porque na hora que é emitida a nota fiscal já são destacados os impostos devidos, tá? Isso vai nos gerar a receita operacional líquida, ou seja, o valor que recebemos das nossas operações agora de forma líquida, né? Só que ainda não acabou, pessoal. A gente vai ter que abater os custos das vendas, né? Então o custo do produto vendido, o custo da mercadoria, o custo dos serviços prestados. Por quê? Imagina que determinado produto tu vendeu por R$100, por exemplo. Só que o custo dele foi 50. Então tu vai ter que abater esse custo. Lembra lá da indústria? A indústria vendeu o produto, né? Ele terminou de fabricar o produto e ela vendeu esse produto por 100, por R$100. Estou colocando 100 porque facilita a conta. Só que aí o que ela tem que tirar? Olha, ela não teve lucro de 100. Ela tem que tirar aí o quanto custou de matéria-prima para ela fabricar aquele produto. Qual o percentual do custo de mão de obra para aquele produto que ela vendeu? Qual o percentual do aluguel que ela paga por aquela fábrica, do uso de água, do uso de luz, da equipe de escritório, né, que vai emitir a nota fiscal. Então tudo isso chama custo de produto vendido, quando é indústria, custo de mercadoria, quando é o comércio, ou custo de serviços prestados. Da mesma forma aí, né, por exemplo, tu faz uma consultoria aí na área florestal, aí tu fala assim, olha, esse mês foi bom, hein? Quer dizer, hoje foi bom porque eu fiz um serviço e eu recebi R$2.000, né? Isso, um lucro de R$2.000. Será que foi? Ele pode pagar aluguel, ele pode estar usando serviço de informática, né? Ele pode ter que pagar um contador, ele está utilizando água e energia daquele local. Então ele tem que ter um custo aproximado dos serviços prestados dele. Até para em cima desse custo, seja de produto vendido, mercadoria ou serviços prestados, ele poder dar o preço de venda dele. Então ele tem que calcular, olha, o meu custo de produto vendido é 110. Então ele não pode colocar o produto a R$100. Né? Ele vai ter que colocar um preço maior para que ele possa cobrir os custos e ele ter um determinado lucro, ok? E ainda assim ele tem que cuidar porque tem mais coisas que serão retiradas desse valor. Então, primeira coisa, ele tem que saber o custo desse produto vendido, da mercadoria, dos serviços prestados. É a partir daí que ele começa a pensar o preço de venda. Tirando esses custos, né, que é implícito ao produto, ao serviço, a gente tem o chamado resultado operacional bruto. Veja que de líquido agora voltou para bruto, que são as despesas operacionais. Despesas com vendas, então, e as propagandas que a empresa faz, né? O marketing que ela faz, despesas administrativas, né? Então com o pessoal que está entregando o produto, que está emitindo a nota fiscal, aquela pessoa no caixa que está recebendo, né? Todos são despesas que existem. E veja que quando a gente fala custo, o custo está relacionado implicitamente com o produto, a mercadoria ou serviço prestado. Quando a gente fala de despesa, a despesa e o custo é muito parecido. Só que a despesa não está exatamente implícito ao produto. Ela está implícita a várias outras coisas que são necessárias para vender o produto. Então o produto ele precisa ser entregue. O produto precisa ter alguém que vai receber o dinheiro desse cliente
para que tu possa liberar o produto para ser entregue. Tu vai ter alguém que vai emitir a nota fiscal, tu vai ter o trabalho lá do comprador que está esperando diminuir o estoque para que ele possa fazer a compra de mercadoria. Tu vai ter as despesas com propagandas da empresa, né, com o site. Então são despesas, cada uma dessas vendas, um percentual tem que ser alocado para essas chamadas despesas com vendas e despesas administrativas. Aí tu tem que tirar as despesas financeiras, né? Por exemplo, nós não queremos fiado na nossa empresa, ou seja, não vamos dar crédito para os clientes, não vamos emitir duplicatas, nada disso. O cliente quer comprar, então ele vai comprar via cartão de crédito, se ele quer comprar a prazo, via cartão de crédito ou financeira, que eu já tinha falado para vocês. Só que, se a gente não der crédito, alguém vai ter que dar crédito, se o cliente quiser comprar a prazo. E aí entram as financeiras e as operadoras de cartão de crédito. Só que elas não vão fazer o trabalho de graça, né? Então tem uma despesa financeira que vai variar de acordo com o tipo, e essa despesa financeira significa que se o cliente vai pagar pela mercadoria R$1.000 e a gente não vai fazer a duplicata para ele, e ele quer pagar a prazo, ele vai fazer isso com cartão de crédito ou a financeira, por exemplo. E aí, essa financeira ou esse cartão de crédito não vai nos passar os R$1.000 do acordo com o cliente. Vai nos passar, por exemplo, estou chutando, 920, 80 vai ficar para eles, né? Isso são despesas financeiras, tá? Variações monetárias e cambiais passivas, se a gente está vendendo para fora do país, em outra moeda, outras receitas e despesas, isso vai resultar no chamado resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então vejam que, tirando o custo que é implícito do produto, tirando as despesas operacionais e financeiras, que é tudo que está envolvido nesse processo de compra, a gente ainda não chega ao resultado final. Por quê? Porque temos que fazer uma provisão para o imposto de renda e contribuição sobre o lucro, né? Então, desse valor, a gente tem que fazer uma provisão, ou seja, deixar destacado quanto que provavelmente eu vou ter que deixar para o imposto de renda. Aí a gente chega no lucro, o lucro líquido, né? Antes das participações, isso aqui pode ter para algumas empresas ou não, se não tiver vai ficar zerado, e aí a gente chega no resultado líquido no exercício. Isso pode ser fechado por semana, por mês, por trimestre, por semestre, por ano, que por ano de forma legal, né, tem que ser feito para prestação de contas e destacar o imposto de renda de pessoa jurídica da empresa. Chegamos no resultado líquido, que pode ser esses cortes, como eu falei, semanal, mensal, trimestral, semestral, que geralmente são cortes para efeitos de tomada de decisão gerencial, para que o empreendedor saiba o que está acontecendo. E aí o resultado, se ele for positivo, significa que é lucro. Se ele for negativo, significa prejuízo. Se ele for igual, né, nem prejuízo, nem lucro. Mas é muito raro, né, convenhamos, que bata o valor de receitas e custos e despesas exatamente igual. Tá? Então a parte superior do demonstrativo de lucros e perdas, por isso que ele também chama demonstrativo de lucros e perdas, porque é o resultado final, né? Se vai ser lucro ou prejuízo. Ele começa, né, com as vendas até o lucro operacional, e é afetada, essa primeira parte é afetada apenas pelas questões operacionais. Tá? Então essas decisões envolvem aspectos relativos a vendas, a custo da mercadoria vendida, né, que é quanto aquela mercadoria custou
para o comércio, por exemplo, vai vender uma camiseta por R$ 150. E essa camiseta custou, né, o custo dela foi 50. Só que aí o custo dela foi 50, né, imagina que vendeu por 150, o custo dela é 50, então o resultado aqui 100. Aí as despesas operacionais foram despesas aí de 30. Então caiu de 100 menos 30, 70. Aí tem que pagar o imposto de renda aqui, ficou em 20. Então de 70 o lucro 50 daquele produto unitário, no caso a camiseta. Tá? Então tudo isso precisa ser colocado no papel pelo empreendedor, mesmo pequeno empreendedor, porque ele vai ter que emitir nota fiscal e a partir disso os órgãos de fiscalização vão saber, porque ele comprou a mercadoria, né, com nota fiscal do fornecedor, e em algum momento essa mercadoria tem que sair. Tá? Então tudo isso é checado. Tá? Então espero que tenha ficado entendido. Na próxima aula a gente vai falar dos outros demonstrativos, tá? Do balanço patrimonial e do demonstrativo de fluxo de caixa, que são também dois demonstrativos muito importantes. Caso tenha alguma dúvida, a favor, colocar os comentários aqui no YouTube, ou então entrar em contato comigo, tá? Pelas redes sociais, convidá-los a se inscrever nos nossos canais e conhecer os nossos demais cursos de administração e sustentabilidade ambiental. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.